Salve amigos, salve galera, salve rapaziada e moçada, aqui é o Dades Pereira do canal Cruzeiro VR Raposo VRTV Esportes. Vamos reagir aqui a um pedacinho desse vídeo do Nicola falando sobre contratações do Cruzeiro. Vamos falar também sobre contratação de volante, contratação do Wesley, tudo isso nesse vídeo. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal e hype. Muito importante o hype e o like de vocês, né? Ajuda a divulgar o vídeo. E compras Mercado Livre, Shopee e outras plataformas, Netshoes, Luiza, tem links de todas as lojas aqui embaixo. Você entra no link, vai na lupa, digita, pesquisa o que você quer comprar, você vai ter preço, qualidade e ainda ajuda o canal, ok? Então, vamos ao vídeo e em seguida meus comentários. Ainda busca reforços, mesmo depois de anunciar Gabriel Rojas, Gabriel Peck e encaminhar a contratação de Wesley. O ex-atacante do Corinthians, que pertence ao Al Nassr, vai chegar por empréstimo. O Cruzeiro assume 100% dos salários, mas não banca nada pela cessão do jogador. O próximo alvo do Cruzeiro, um volante, mas é importante registrar que a ideia de Pedro Lourenço e Arthur Jorge não é gastar um caminhão de dinheiro na aquisição desse atleta que chegue para proteger o sistema defensivo. A busca é por um modelo parecido ao do Wesley, de um jogador com destaque, mas que possa chegar por empréstimo para ser comprado num futuro não tão distante. Diante desse cenário, Gregory, que pertence ao Al Rayyan, e Sosa, atleta do Racing da Argentina, são dois alvos do Cruzeiro, mas esses estão praticamente descartados. Qualquer uma dessas operações não seria feita por menos de 10 milhões de euros. E o Pedro Lourenço entende que já investiu bastante, é hora de contratar sem gastar tanto. Importante contar que, em paralelo a isso, o Cruzeiro tem feito uma série de saídas do seu elenco para tentar ter uma folha salarial mais racional. A folha do Cruzeiro ultrapassou 25 milhões de reais por mês. E vários desses atletas que tinham um custo alto vinham sendo bem pouco utilizados. Então, com a saída de muitos jogadores e a chegada de alguns, o Cruzeiro pretende ter uma folha salarial mais racional. Então, né, nesse vídeo, né, o Nicola fala na movimentação do Cruzeiro no mercado da bola, né, que o Cruzeiro está, ele já fala como fechado com o Wesley, mas o Cruzeiro está nas tratativas finais, né, com o ponta Wesley, e acredito sim que o Wesley deve fazer parte do elenco do Cruzeiro. Eu não acho que vai roer essa corda não, né? Até porque o Cruzeiro está tentando trazê-lo de uma forma melhor, como empréstimo, né? Inclusive o Nicola fala nisso aí, que o Cruzeiro vai tentar contratar volante e outros jogadores agora, sem precisar de desembolso, com empréstimo, com futura promessa de compra, caso o jogador dê certo, né? Acho que isso é bom sim, é legal, né? E tem que fazer isso mesmo. O que tem que fazer é reforçar nas posições necessárias, e isso a diretoria está fazendo com muita propriedade, beleza? Então fica assim, vamos agora às próximas matérias. Ponta Wesley na mira do Cruzeiro e quase se apertando o gatilho. É isso mesmo, né? O Cruzeiro está perto de anunciar que vai negociar a contratação do Wesley. O Wesley é um baita atacante, né? Não é aquele atacante fazedor de gol, mas é um quebrador de linhas, um jogador que sacode o ataque, movimenta bastante e cria espaços para quem vem de trás. Isso no futebol é muito importante, né? Agora, vamos falar agora sobre volantes, que é a carência do Cruzeiro. O Cruzeiro, eu citei ontem, né, que no radar do Cruzeiro encontra-se o Matias Galassa, né, do Talleres de Córdoba, um baita volante, mas aí seria compra. E segundo o Nicola falou, a política agora tem que ver se consegue emprestado ou uma composição melhor. Tem o Matias Galassa, né, que está nesse radar aí, nessa mira do Cruzeiro, um baita volante também do Talleres. O Sosa, que o Cruzeiro ainda não descartou, né, a contratação. E surge agora um novo nome, segundo o Central de Esporte, né, o Rômulo, do Tigre do México, jogador de 26 anos. E esse jogador estaria no radar do Cruzeiro. Vocês sabem quem é o Rômulo? Vou lembrar para vocês. O Rômulo, ele surgiu na base do Desportivo Brasil e veio para a base do Cruzeiro. E em 2018, 2019, ele fez parte daquele time do Cruzeiro, né, que disputou lá com o Adilson Batista aí e tal, mas o Cruzeiro mandou impressão para o Juventude, se não me engano, e deu linha nele, né? E o rapaz cresceu no futebol, hoje defende a camisa do Tigres lá do México, bem posicionado lá,
e ele se encontra na mira do Cruzeiro. É impressionante como é que volta e o mundo dá volta, vira e mexe, o Cruzeiro sempre depara com o ex-jogador da base querendo recontratá-lo. Uma coisa impressionante como essa rotina no Cruzeiro ela é bastante rotineira mesmo, né? Como se dizer, né? Uma rotina. Né? Então, é mais ou menos isso aí. E agora, é um bom jogador, sem sombra de dúvida, né? E o Cruzeiro precisa de um volante. Agora, tem que ver como é que seria. Será que é empréstimo? Será que o Cruzeiro entraria com empréstimo? O certo é que esta semana, acredito eu, que o Cruzeiro deva começar a alinhavar a situação do primeiro volante. Precisa fazer isso, até porque o treinador já pediu esse jogador para que ele já o treine, né, à medida, quando chegar o jogo contra o Flamengo, ele possa substituir o Romero à altura. Bacana, né? Bom, agora eu vou fazer meu pitaco de torcedor. O que acontece? O Cruzeiro está aí à procura de um volante, né, mesmo, e dia 22 retorna o Campeonato Brasileiro e no dia 12, lá no meio do mês de agosto, vai ter o jogo contra o Flamengo. Bom, se eu sou o treinador do time, o que eu faria? Já começaria a treinar o Murilo Hickman, caso não contrate esse volante, o Murilo Hickman esteja preparado para esse jogo contra o Flamengo. É só dar sequência para ele. Mas como, velho Raposo? Vai ter 3 jogos no Brasileiro, Internacional, mais 2 aí, entendeu? Então já põe o rapaz para jogar meio tempo, para ele já pegando o ritmo e adaptando ao futebol do time principal, né? Porque ele tem qualidade para isso. Porque se não der tempo de contratar esse volante, se não contratá-lo, tem o Murilo Hickman que atende isso aí com um piscar de olhos. Eu também, se fosse treinador também, outra solução que eu acharia dentro do elenco era adiantar um zagueiro para volante. Ah, mas não é meio esquisito? Não, depende do zagueiro, né? Vou dar só um exemplo aqui. Nós temos um zagueiro lá que tem uma qualidade para sair de bola muito boa, sai muito bem tocando a bola, chama-se Jota Jesus, que poderia ser adaptado a um primeiro volante e seria um baita primeiro volante, tá? Porque tem qualidade, marca bem, sabe sair jogando. Seria um grande primeiro volante. Até porque no início da sua carreira o mesmo foi atacante. Então ele tem muito domínio de bola, sabe marcar. Então é só chegar um cara só, você vai fazer o seguinte: o primeiro volante faz isso. Você cobre aqui, apoia, marca. Tudo é questão de adaptação e treinamento. Então, ou seja, se não tiver solução, se não encontrar esse volante aí, né, adapte alguém. E a pessoa que eu vejo que adapta certinha nessa posição aí seria o João da Jesus, tá? Pela qualidade do seu futebol. Jogador de muita qualidade e que eu tenho certeza que adaptaria com muita facilidade a essa posição. Ah, mas eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Não tem. Hoje, né, houve o jogo, né, ontem, né, no caso, teve o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né, no Sub-20, e o Cruzeiro abateu o Vasco da Gama por 1-0, gol do Juan Gabriel. É isso mesmo. Então o Cruzeiro saiu com vitória no mata-mata das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vitória importante, jogo difícil, porque o time do Vasco, salvo engano, terminou em segundo lugar, é um time muito bom. E o Cruzeiro vai ter que suar bicas para poder classificar lá no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? O futebol de base ele é muito nivelado, por igual. Não tem aquele time superior ou outro, não. Quando eles jogam entre eles, eles se nivelam. O jogador diferenciado, quando vai para o profissional, ele deslancha. Mas quando joga entre eles, é muito nivelado. Então o Cruzeiro vai fazer o próximo jogo fora, né? E joga por um empate. Um empate da Cruzeiro. O Cruzeiro, lembrando, venceu hoje por 1-0, gol do Juan Gabriel. Então, resumindo das matérias, o Cruzeiro tem interesse no Rômulo Volante, que já passou pela base do Cruzeiro, o Matias do Tadieres, né? E as negociações com o Wesley continua, né? Grande abraço para vocês, deixe like, comente, compartilha, hype, comprem o canal, tudo isso aí. Fui!